Fala, torcida vascaína, bom dia. Que resultado horroroso ontem. Um resultado frustrante. Vasco jogando em casa contra o Ceará. Um jogo que, vamos dizer a verdade, é um jogo pontuável para ser pontuável no sentido de ganhar a vitória. Mas, mais uma vez, o nosso treinador Fernando Diniz, de quem eu gosto muito, mas ele precisa mudar muitas convicções dele. Eu acho que ele está achando que ele está jogando futebol manager. Que tu pega o atacante, bota de zagueiro e dá certo, tu pega o zagueiro e bota de atacante. Ontem teve uma hora do jogo do Vasco, estava parecendo um futebol, uma pelada de casado contra solteiro, né? Tu chega pro Pumita Rodrigues e fala assim: Pumita, o nosso lateral, o Piton, não veio jogar hoje não. Faltou, que é batizado do filho dele. Tem como tu fazer a lateral esquerda pra gente? Aí o Pumita fala: opa, faço sim, pô. Sei fazer a lateral esquerda. O Pumita foi nulo ontem, tanto marcando quanto ofensivamente. O time do Vasco estava torto ontem. Robert Renan, excelente zagueiro, muito bom zagueiro, mas estava jogando na ponta direita sendo canhoto. Ontem seria melhor o Vasco entrar com 3 zagueiros ou então o próprio Robert Renan jogar na lateral esquerda, porque é um zagueiro de construção, o cara quebra a linha, bom jogador, deu uma bola ontem para o Verratti, uma enfiada de bola, se o Verratti fosse um pouco mais rápido, driblava o goleiro e fazia o gol, e apesar de tudo o Verratti ainda estava impedido, né? Não foi gol, e se fosse o Verratti estaria impedido. O que eu quero dizer com isso, gente? O Fernando Diniz, eu acho que ele vê o futebol somente como um espetáculo da bola, pensar diferente. Ele pensa diferente, mas não quer dizer que pensar diferente você está pensando certo. Nesse momento o Fernando Diniz está pensando diferente, mas está pensando errado. Então não adianta de nada ser do contra quando não vem vitórias. O Fernando Diniz não está conseguindo ganhar do Vasco, com o Vasco. O Vasco passou do Botafogo sem ganhar. Foram 2 empates, um em São Januário, um no Engenhão, e o Vasco passou nos pênaltis. O aproveitamento do Fernando Diniz em São Januário com o Vasco, pasmem, no Campeonato Brasileiro é de 26%. É campanha de rebaixado. Só o Sport deve ter uma campanha pior jogando em casa do que o Fernando Diniz. O Vasco em 22 jogos só ganhou 6 nesse Campeonato Brasileiro. E agora, em 16, o Vasco tem que ganhar 7. Quase a metade. Será que a gente vai brigar? Brigar não. Será que a gente vai ser rebaixado mais um ano? Porque brigar para não cair a gente já está brigando. O time do Vasco jogando em casa, marcando pressão, com Verratti, Coutinho e Nuno na frente, cara, não funciona. Só funciona os 30 primeiros minutos. Eu até concordo com o Diniz, cara. Começa com Coutinho, com Nuno, Ryan, Verratti no primeiro tempo e no segundo troca. O Verratti é o jogador que mais corre no Vasco? O Verratti é o jogador que mais corre no Vasco, sem sombra de dúvidas. Mas é uma corrida improdutiva. Por quê? O Verratti ele corre, não consegue roubar uma bola, não consegue dar um bote, não consegue finalizar. Ele fica correndo igual um maluco para um lado e para o outro. O Verratti não consegue fazer um pivô para poder puxar um contra-ataque numa bola que o Vasco chute para frente. O Verratti ele já cai. Se você botar o DVD para fazer esse pivô, seria muito mais interessante. Teve uma hora ontem que o Diniz, na loucura dele, o Vasco estava com um jogador a mais. O Matheus Cocão saiu no intervalo, o Vasco então já estava só com o volante de origem, porque ele recuou o Nuno Moreira para jogar na volância. Quando o Cauã Barros se machucou no lance que o jogador do Ceará foi expulso, ele colocou o DVD, mais um atacante. Porém, ele puxou o Coutinho para a volância. O Vasco ficou com o Coutinho e o Nuno Moreira jogando de volante. E ele só foi entrar com o Paulinho, que é um volante de origem, com 41 minutos do segundo tempo. O que aconteceu? O Ceará começou a acreditar no jogo, o Vasco começou a fazer muita falta, porque quem estava marcando eram jogadores que não sabem marcar, o Nuno Moreira, o Coutinho, e o Ceará começou a jogar bola na área. E no final do jogo, com requintes de crueldade, aos 49 do segundo tempo, uma bola despretensiosa do Ceará, que eles deram um bicão para frente. O PH, o nosso lateral direito, que na minha opinião foi o melhor jogador do Vasco ontem no jogo, porém deu esse vacilo de uma indecisão de achar que ia ganhar na corrida,
que o Léo Jardim ia para sair para pegar a bola ou não, deixou o jogador do Ceará matar a bola na frente dele. O jogador deu uma porrada pro gol, o Léo Jardim espalmou, onde não tinha culpa nenhuma, foi a queima-roupa, e veio outro jogador do Ceará e empatou o jogo, matou o jogo. O que aconteceu? O Vasco dentro de casa, nesses últimos 5 jogos, nos próximos 5 jogos do Vasco, que vão ser no Rio de Janeiro, o único jogo que qualquer vascaíno falava, cara, a gente vai ganhar é contra o Ceará, a gente não ganhou, a gente perdeu. Então, qualquer outro treinador, o Fábio Carille, por muito menos, o Boina, quando o Pedrinho assumiu, por muito menos, foram demitidos do Vasco da Gama. E eu, sinceramente, gosto muito do Diniz, mas o Diniz tem que mudar seu pensamento, porque mais importante do que o Diniz ou qualquer outro jogador é a instituição Vasco da Gama, que não pode cair mais um ano para a segunda divisão. Então, o meu recado aqui para o Diniz, para o Pedrinho, Felipe, todo mundo que está envolvido aí na direção técnica, ou muda ou o Vasco vai cair. Valeu, rapaziada. A gente se vê às 7h30 da noite na nossa live de segunda-feira. Valeu, um bom dia a todos. Tchau.